Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da comunidade. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você tem alguma dúvida, quanto ao estudo bíblico, pode colocar nos comentários aí que a gente vai tentar responder. Se inscreva também no canal da comunidade no YouTube. E vamos para o nosso estudo bíblico. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, sua agenda. Vamos iniciar hoje lendo o capítulo 15. Amamos a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal de Santa Cruz, do Evangelho de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, toma conta de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, toma conta do nosso entendimento, dos nossos ouvidos, da nossa boca, para que sempre escute a tua palavra e possa proclamar. Amém. Amém. Capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E maniando a Jesus, levaram-a e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada responde? Vede quantos te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedisse. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta havia cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que ele soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhe de novo: Que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o, disse-lhe Pilatos. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: Crucificam! Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. E a gente vê Jesus foi dirigido a Pilatos. Pilatos, ele não tinha nenhum apreço por Jesus, certo? Mas mesmo assim, ele sabia que os judeus teriam entregue por inveja. E Pilatos queria soltá-lo, mas os sacerdotes, os anciãos do povo, instigaram o povo a pedir Barrabás ao invés de Jesus, um assassino no lugar do autor da vida. E aí, Pilatos, ele, não é porque ele tinha consideração por Jesus, é que ele achava aquilo incômodo, ele não queria se meter nessa situação. É tanto que em outras passagens ele lava as mãos, E depois que ele vê que o povo iria tumultuar mais ainda, ele lava as mãos e entrega Jesus para ser açoitado e crucificado. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o Petróleo, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E batiam na cabeça com um caniço, cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes.
e levaram-no fora para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. Que Jesus ele é humilhado pelos soldados romanos, que vestem ele com púrpura, colocam uma coroa de espinhos, batem na cabeça de Jesus e humilham, brincando, se ajoelhando diante dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E humilham Jesus profundamente. E Jesus aceita toda essa humilhação para nos salvar. Aceitou toda a dor por amor a cada um de nós. E lá no caminho da cruz, Jesus já tão flagelado pelo peso da cruz, já quase esmagado, eles impõem a Simão Cirineu, para que carregue a cruz, que ajude Jesus. E aí um detalhe, no Evangelho de São Marcos, ele vai dizer que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Os dois deviam ser personagens conhecidos em Roma, para quem foi escrito esse evangelho, para os romanos. Só para garantir mais ainda a autenticidade. Dizer, tá vendo? O pai de fulano de tal e fulano de tal, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então crucificaram e repartiram suas vestes, lançando a sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a 3ª hora quando o crucificaram, e acima dele estava escrito a inscrição da sua culpa: o Rei dos Judeus. Como ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam, maneando a cabeça, dizendo: tu que destróis os templos em 3 dias e o reedificas, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes caçoavam dele entre si, e com os escribas diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até assim haviam sido crucificados, e até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. A hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E a hora 9ª, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isto, disseram: eis que ele clama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-o numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A gente vê aqui Jesus ser crucificado, injuriado por todos, pelo povo, pelos sacerdotes, até mesmo por aqueles que estavam crucificados com ele. Vai cumprindo a vontade de Deus. E quando Jesus expira, quando Jesus morre, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. O véu do templo era o lugar que se separava o santo do santo dos santos. O santo dos santos era onde ficava a Arca da Aliança, é onde para os judeus Deus estava. Então, com a morte de Jesus, que o véu do templo se rasga, todos nós temos acesso a Deus agora. Naquele tempo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos. Agora, depois da morte de Jesus, que esse véu se rasgou, todos nós
temos acesso a Deus. E aí a segunda parte do Evangelho de São Marcos vai terminando por aqui, né? Quando ele diz, da profissão de fé do centurião, que diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A primeira parte termina com a profissão de São Pedro, né? Quando ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E agora a segunda parte termina com a profissão do centurião. As santas mulheres no Calvário, versículo 40. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria de Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiram e serviam enquanto esteve na Galiléia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, veio José de Arimateia, o ilustre do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou-o no lençol e pôs no túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a gente vê, depois do falecimento de Jesus, José de Arimateia vai até Pilatos, né? Coisa que era proibido aos judeus, principalmente na época que Jesus foi morto, pois era a preparação da Páscoa e os judeus deveriam estar puros. E o simples fato de José de Arimateia ir lá no local onde Pilatos estava, ir no seu palácio, já era para eles motivo de impureza, né? Mas José de Arimateia entendeu aquilo que Jesus disse, né? Que não é o que entra no homem, mas aquilo que sai do homem que o torna impuro. Então, José de Arimateia vai até o encontro de Pilatos para pedir o corpo de Jesus e dar uma sepultura a Jesus. Que nós não tenhamos medo também de nos contaminarmos para encontrar Jesus. Certo? Que a gente tenha essa coragem de José de Arimateia de ir aonde é necessário para encontrar Jesus. Né? Não entenda de maneira errada. Eu estou falando que muitas vezes a gente tem medo de chegar até certos irmãos por achar que a gente vai se contaminar. Mas se a nossa intenção for de fato encontrar Jesus, isso não nos acontecerá, se nossa intenção for reta. Amém? Deus nos abençoe, nos conduza sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link.